Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de nutrição de precisão. Eu sou a Tatiane Fuji, sou nutricionista, nutrigeneticista e também idealizadora da plataforma Cromatina NutriCursos. Sejam bem-vindos. A plataforma Cromatina foi idealizada pensando em você, nutricionista, profissional da saúde, que quer trabalhar com nutrigenética aplicada, que quer otimizar o seu tempo de estudos no consultório, para que você possa, então, otimizar e também aplicar essa nutrigenética, que é uma ferramenta maravilhosa para otimizar a saúde dos pacientes. Então, se você chegou até aqui, então fique até o final para que você possa, então, desfrutar desse conteúdo que eu preparei com muito carinho para você. Quando nós pensamos em nutrição de precisão, nós estamos nos referindo a uma diversidade de fatores que vão contribuir para que realmente essa nutrição ela seja aplicada. Tanto quando nós pensamos nos recursos, quando nós pensamos, por exemplo, nos fatores sociais, culturais e tecnológicos, mas também quando nós pensamos na própria genômica, ou seja, no genótipo daqueles pacientes, nas variantes que ele traz de background genético, de herança genética, quando nós observamos, por exemplo, as preferências alimentares desse paciente, todos os metabólitos que ele produz, como que é o estilo de vida, qual é o impacto da epigenômica, outros fatores que também envolvem a expressão dos genes, tudo isso interferindo no fenótipo, que são as características que nós conseguimos observar, seja um exame bioquímico, seja um exame antropométrico, seja um exame de imagem, por exemplo, tudo isso vai refletir em relação ao status atual da saúde metabólica desse paciente. Então, são informações relevantes que nós conseguimos colocar dentro de um panorama da perspectiva da nutrição de precisão, para que então seja formado o raciocínio da aplicação dessa nutrigenética. Então, quando nós falamos de genômica nutricional, por exemplo, é muito comum a gente pensar em muitas palavras-chave que também são importantes e vai nos nortear em relação a determinadas condutas, né? Então, quando nós pensamos, por exemplo, em suscetibilidade, em ciência, em saúde, em doenças crônicas não transmissíveis como câncer, por exemplo, quando a gente observa regulação da expressão gênica, nutrição, lipídios, medicamentos, modulação, resposta modulada em relação à expressão dos genes. Então, tudo isso pode influenciar. As primeiras citações da literatura em relação ao que nós chamamos de nutrigenética, então nós temos principalmente esse artigo, e esse artigo ele é bem interessante porque quando nós falamos em nutrigenética, na verdade eles falavam que era como se fosse o nível molecular da interação gene-nutriente, né? Mas não tinha esse nome ainda de nutrigenética. E também uma segunda citação, em 1999, da Adela Pena, falando que existia algum componente nos alimentos que poderiam modificar e modular a resposta à expressão dos genes. O termo nutrigenética, ele foi utilizado num provérbio do poeta e filósofo romano Tito Lucrécio Caro, e ele dizia o seguinte: o que é alimento para um é veneno amargo para outros. Ou seja, aquilo que para mim pode ser muito importante, pode ser utilizado para otimizar a saúde das minhas células, para outras pessoas pode não ser da mesma maneira. E não é somente um nutriente ou um composto bioativo, eu estou me referindo também à quantidade desse nutriente composto bioativo, né? A forma de apresentação desse nutriente composto bioativo. Tudo isso é bem interessante, bem importante. Em 1975, um livro intitulado como Nutrigenética, Novos Conceitos, e aí estão associados à hipoglicemia, né? Publicado por Brennan e Mulligan, também mostraram alguns aspectos nesse sentido da nutrigenética aplicada. Em 1980, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de técnicas moleculares também foi muito relevante
para que nós pudéssemos colocar em prática a nutrigenética. A genômica nutricional, portanto, ela é a ciência que consegue compilar essas informações da nutrigenética, das informações que estão provenientes lá no meu mapa genético, que podem influenciar todas as respostas em relação à minha dieta, em relação ao fator ambiental, que nós temos mais exposição que a dieta, e isso quem faz muito bem desse lado aqui é o laboratório. Então todas essas alterações de nutrigenética, quem prevê, quem faz a avaliação é o laboratório. E a nutrigenômica, quem faz são os prescritores, ou seja, eu entendo aquela informação e com essa informação eu consigo aplicar, consigo colocar aquela informação no formato de plano alimentar e consigo então melhorar a expressão dos meus genes, melhorar a modulação, favorecer o processo de modulação. Então, tudo isso pode colaborar para potencializar essa resposta que eu espero, que é uma resposta associada a um status de saúde sempre. E todos nós realizamos ali, querendo ou não, de forma direta ou indireta, uma modulação do epigenoma, que é uma característica que nós não modificamos a sequência original do nosso DNA, mas nós acrescentamos informações. E essas informações são acrescentadas desde o momento de vida intrauterina. Então, a dieta é o fator de maior exposição, e isso já foi muito bem documentado. Quando nós pensamos na possibilidade de trabalharmos numa perspectiva em base de 4 pilares importantes, nós nos lembramos da medicina 4P, que teve como origem, né, lá em 2004, pelo professor Leroy Hood, e ele falava que no momento muito próximo nós teríamos ali uma medicina preditiva, preventiva, participativa e personalizada. E aí hoje a gente já observa o cenário da nutrição dentro dessa perspectiva de ser personalizada também, de ser preditiva, de ser participativa. Por quê? Quando a gente fala em dieta personalizada, quando a gente fala na identificação de riscos, nós estamos nos referindo a informações que são informações que podem ser prevenidas, são informações que podem ter conhecimento prévio para que não ocorra aquele desfecho, mas eu não posso, com certeza, dizer para o meu paciente que ele vai ter risco aumentado, ele vai ter uma determinada alteração, com certeza, ou ele não vai ter determinada alteração. Não, nós trabalhamos com riscos. Então, mesmo que eu observe um perfil ali de risco aumentado, não quer dizer que isso vai acontecer, quer dizer que o paciente ele tem uma predisposição um pouco maior. Então, isso é relevante, principalmente quando nós pensamos na formação dessa dieta personalizada. Não é porque o paciente tem vários genes, vários polimorfismos que colaboram para o risco de doenças cardiovasculares que ele vai ter um infarto, com certeza, como um desfecho. Não, isso quer dizer que o risco dele é maior. E com essa informação eu posso sugerir que, ao entender que isso é relevante, ele pode, então, atuar de forma preventiva, ter atitudes diárias de forma preventiva. Então, isso é muito importante também para ajudar o paciente a fazer a melhor adesão a esse planejamento. Do ponto de vista nutrigenético, nós conseguimos contribuir para o entendimento da nutrigenética a partir da observação das variações da genética na população. Então, variações entre 0,1 e 0,5%, a partir dos estudos de associação e também estudos de genes candidatos que vão contribuir para o entendimento da nutrigenética. Quais são esses estudos que nós observamos, como, por exemplo, os GWAS? Os GWAS, eles são estudos amplos do nosso genoma. Então, se nós olharmos aqui nesse slide, cada bolinha significa alguma alteração metabólica. E cada reguinha dessa é um cromossomo. Então, nós temos praticamente em todos os cromossomos várias alterações metabólicas, várias chances de ter alterações metabólicas. E isso é relevante. Do ponto de vista de estudos, esse é um estudo que chamou muita atenção. Por quê? Foi um GWAS realizado com quase 250 mil indivíduos, e aí eles observaram que esses indivíduos que têm um aumento de MC
geralmente eles também têm uma alteração no FTO, a presença de um alelo de risco no FTO, que é o gene mais estudado para obesidade, por exemplo. Então, isso já mostrou para a gente, e faz tempo, que toda vez que o paciente ele tem um alelo de risco, ele tem mais predisposição para ter obesidade, para ter excesso de peso. Mas, Tati, isso acontece com certeza? Não. E pode ser que tenha paciente que não tenha essa alteração no FTO e tenha excesso de peso? Sim. Por quê? Porque pensando numa característica poligênica, outros genes aqui estão associados com alterações para obesidade, para aumento de MC. Então, não é somente esse FTO. Quando nós vamos na literatura, por exemplo, num site bem interessante, que é o Snappedia, e colocamos o RS do FTO, o RS é como se fosse o RG para esse polimorfismo. E a gente joga aqui no search, a gente encontra várias informações a respeito desse FTO. Então, pode ser até um canal de busca muito mais rápido, muito mais assertivo, para que a gente otimize tempo também para encontrar os estudos e fechar o raciocínio a respeito de um determinado polimorfismo. Tudo isso pensando em saúde metabólica. Saúde metabólica ela é muito relevante. E quando nós pensamos no todo, nós estamos falando também de vários genes, de uma condição poligênica que pode interferir, que pode modular riscos. A genética, ela contribui muito, como eu disse para vocês, a gente tem uma contribuição, mas ela não é 100% responsável para que os desfechos ocorram, para que as alterações ocorram. Então, nós temos uma contribuição muito maior do meio ambiente. Quando nós pensamos, por exemplo, no consumo energético, na energia ali gasta, no gasto energético, em todas as variações genéticas que podem contribuir para a variação do peso corporal. Então, você tem um polimorfismo, não quer dizer que você vai ter excesso de peso, mas quer dizer que a tua condição pode ser um pouquinho de risco maior, né? De um risco aumentado em relação a outro indivíduo. Então, isso é importante que nós tenhamos como consciência e também que os pacientes eles compreendam. Então, não é simplesmente ter essa alteração e ter o desfecho, ter alteração e ter a comorbidade. Existem fatores que vão influenciar. E por isso que a gente fala, por exemplo, no caso da obesidade, uma obesidade poligênica. E alguns autores relatam a importância da utilização de score, porque o score ele vai mostrar o número de polimorfismos que pode estar associado com essas condições. A idade vai influenciar, por exemplo, o consumo vai influenciar, o parâmetro bioquímico, né, o perfil bioquímico vai influenciar tudo para construir esse score. Então, isso é bem relevante e traz mais a perspectiva de realidade realmente daquele paciente, da condição clínica daquele paciente. E a nutrigenômica, ela é, então, a parte de realizar realmente a distribuição desses nutrientes na rotina daquele paciente. Então, é como se eu colocasse mesmo em prática todo o conhecimento da nutrigenética. Então, a nutrigenômica é exatamente isso. É colocar em prática o conhecimento da nutrigenética. Então, eu tenho nutrientes e compostos bioativos que podem ajudar na modulação da expressão dos genes. Eu tenho uma matriz alimentar, um padrão alimentar a ser seguido. Por exemplo, a dieta do Mediterrâneo, o estudo PREDMED é um dos estudos mais traz mais contribuição, tem mais resultado publicado quando a gente fala nessa perspectiva. E não estou falando somente de uma intervenção de meses, estou falando de uma intervenção de anos. Então, quanto maior a adesão, por exemplo, à dieta do Mediterrâneo, melhor a condição desse paciente, por exemplo. Nutrientes e compostos bioativos podem colaborar? Muito! Então, tanto dentro de uma matriz alimentar como em nutrientes isolados, nós temos muita contribuição. Quando nós pensamos nos compostos bioativos, sabemos que eles são compostos extranutricionais, que geralmente ocorrem em pequenas quantidades nos alimentos, que são estudados por seus efeitos benéficos potenciais na promoção da saúde humana e devem ser consumidos preferencialmente por meio da alimentação habitual. Quando nós pensamos em frutas e hortaliças, por exemplo, eles podem variar em suas estruturas químicas, funções e são distribuídos em 3 grandes grupos: polifenóis, glicosinolatos e carotenoides. Então, esses compostos, quando a gente pensa na matriz alimentar e também no efeito funcional, nós precisamos ter uma variedade, precisamos ter quantidade desses compostos
na alimentação para que ele tenha um efeito. Quando nós pensamos em nutrientes isolados, nós conseguimos otimizar um pouquinho mais rápido esse resultado. Mas é claro que nem tudo que é bom para um indivíduo vai ser bom para outro indivíduo, porque depende também da condição clínica de cada um. São vários os compostos bioativos que estão distribuídos na natureza, então a gente pode ter o consumo de um pouquinho de todos eles. E a epigenômica nutricional, ela estuda os mecanismos epigenéticos que podem contribuir na modulação de riscos, podem contribuir na modulação da expressão gênica. A epigenética, ela se refere às alterações que ocorrem do DNA, mas que não modificam a estrutura original dessa sequência, né? Possui a capacidade de atuar na regulação da expressão gênica. E alguns mecanismos epigenéticos que nós conseguimos, então, identificar até o presente momento são esses: metilação do DNA, modificações de proteínas histonas e atuação dos microRNAs. Quando nós pensamos na atuação dos microRNAs, nós nos lembramos da nutrimirômica, que estuda a influência da dieta nas modificações de expressão gênica que envolvem processos epigenéticos relacionados aos microRNAs, associados ao risco do desenvolvimento para doenças crônicas. Ou seja, quando nós olhamos para a nutrimirômica, nós estamos nos referindo aos microRNAs. São estruturas menorzinhas, mas que têm um potencial muito grande de interferir na expressão dos nossos genes. Aqui um exemplo, a NF-κB. O NF-κB ele pode modular vários microRNAs e, consequentemente, modular a expressão de vários outros genes. Então, o NF-κB ele é bem chave, né? Principalmente quando a gente pensa no processo inflamatório. E ele pode ser modulado por zinco, selênio, resveratrol e quercetina. A curcumina também pode modular microRNAs. E aqui, consequentemente, modula NF-κB também. Vários trials já foram desenvolvidos em várias fases diferentes em relação na parte de oncologia, né? Vários tipos de câncer, porque esses microRNAs eles foram primeiro estudados em câncer, agora que nós temos uma distribuição um pouquinho maior para outras comorbidades, e eles também podem regular o tecido adiposo branco. Então, quando nós pensamos, por exemplo, esses microRNAs atuando a nível de macrófago, e aí eles podem favorecer, dependendo do microRNA que é ativado, a secreção de adipocinas, na adipogênese, no metabolismo de glicose, na lipólise, na lipogênese, na hipóxia, no efeito Browne, né, que é esse efeito ali de aumentar o número de mitocôndrias nesse tecido para que ele se torne um tecido mais bege, né, um tecido mais intermediário, que tem um processo e uma capacidade oxidativa um pouquinho maior. E nós também temos microRNAs envolvidos, por exemplo, em diabetes mellitus tipo 2, com alteração em resistina e também em exossomos, que é a estrutura, como se fosse uma vesícula que carrega esses microRNAs, fazendo com que esses microRNAs eles se tornem ali estruturas mais resistentes, de fácil transporte, de fácil biodisponibilidade. As alterações transgeracionais promovem marcas epigenéticas importantes, que nós também podemos elencar como os imprintings. Então, nós temos, por exemplo, 2 irmãos gêmeos univitelinos, por exemplo, que a maioria dos estudos eles trazem essa condição, né, que foi o início do estudo da genética. Não tinha tecnologia, mas os pesquisadores sempre observaram por que os gêmeos que compartilham ali a mesma herança genética, eles respondem diferente dependendo do meio ambiente. Então, um tem um fenótipo obeso e o outro tem um fenótipo magro. Um, por exemplo, vai ter maior capacidade de desenvolver doença hepática e o outro menor capacidade. Um tem um consumo de vegetais e hortaliças e frutas e o outro já tem um consumo de uma dieta industrializada. Então, tudo isso pode favorecer a uma alteração transgeracional. Então, isso é uma capacidade muito importante e aí nós temos essa capacidade relevante principalmente em relação à exposição epigenética. As ciências ômicas, então, nós estamos aqui, né? Quando a gente fala de nutrigenética, nós estamos aqui na genômica. Nós temos a capacidade de realizar a expressão gênica com a transcriptômica, avaliar proteína com a proteômica e avaliar metabólitos com a metabolômica, saindo do genótipo para o fenótipo. Testes genéticos já são
testes que são realidade na nossa prática, né? A análise do teste pode permitir um treino personalizado, otimização de nutrientes compostos bioativos e recuperação corporal suficiente. O primeiro teste nutrigenético que foi realizado ali na maternidade foi o teste do pezinho, que avalia até hoje a condição monogênica da fenilcetonúria. Os testes presentes aqui no Brasil, eles podem ser coletados por sangue, por saliva ou por suave. O que é importante a gente considerar na hora de definir um teste para realizar? O tempo de liberação, cada laboratório trabalha com um tempo diferente, o número dos polimorfismos que são avaliados, o suporte ao profissional, então tudo isso tem uma relação direta com o valor do exame, o curso e capacitação que esse laboratório promove, por exemplo, e o pedido de exames. Se são exames que são prescritos pelo profissional, ou são exames que o paciente ele pode comprar. Então, tudo isso pode influenciar. As limitações principais que eu destaco aqui é que a nossa população brasileira ela é miscigenada. Testes com poucas análises são testes que, por mais que sejam com valores mais atraentes, eles deixam vários pontos de interrogação. Então, isso é importante mencionar para o paciente, porque às vezes você coloca possibilidades para o paciente, mas ele não consegue, ele vai optar pelo mais barato, porque ele não sabe a diferença. Então, é importante comunicar. A acessibilidade, exatamente por conta de valor, e as questões éticas, que envolvem principalmente a segurança desses dados. Então, tudo isso é bem importante. Existe o posicionamento da Academia de Nutrição e Dietética de 2014, falando sobre os exames de nutrigenética, que não eram realidades naquela época, que os profissionais precisariam de capacitação. O parecer do Conselho Regional de Nutricionistas, então hoje nós já temos, e desde 2015, nós já temos esse parecer, colocando também os profissionais como responsáveis pela atualização constante e também para que não cause nenhum tipo de prejuízo aos pacientes na hora de fazer uma interpretação incorreta, por exemplo. O posicionamento da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição em relação aos testes de nutrigenética, publicado em 2017, e também uma diretriz e posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrigenética e Nutrigenômica, parte 1 e parte 2, publicados em 2016. Existe, então, uma plasticidade fenotípica, que é a habilidade de um genótipo resultar em mais de um fenótipo quando são expostos em ambientes distintos. Por isso que a gente diz que a genética não é destino e que mesmo gêmeos univitelinos podem apresentar características totalmente diferentes ao longo da vida. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, deixar os nossos contatos. Se vocês quiserem mais informações a respeito dos cursos da Cromatina, todos os dias nós temos um conteúdo atualizado para falar e para comunicar a respeito de nutrigenética. E também temos nas nossas plataformas os cursos disponíveis e cada curso que for publicado, se você nos acompanhar nas redes sociais, você também será notificado. Um abraço e até o próximo.